vivemos em um contexto sociopolítico complicado. Acho que todo mundo sente isso, todo mundo vive isso de alguma maneira. Nós atribuímos algumas das principais dificuldades sociopolíticas com as quais estamos tendo que lidar com a situação atual na qual fatos não importam mais, verdades não importam mais. Vivemos, segundo muitos dizem e acreditam, na chamada era da pós-verdade, uma era esquisitíssima em que qualquer opinião pode valer como verdade, em que qualquer achismo pode desbancar uma verdade científica, um fato científico, em que interpretações valem mais do que os próprios fatos. E é muito comum que se atribua a origem desse caos sociopolítico que hoje nós vivemos e essa ausência de critérios para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é fake e o que é real, à obra de pensadores chamados pós-modernos, que teriam como marco inicial a obra de um grande pensador chamado Friedrich Nietzsche, especialmente quando ele afirma, em uma de suas afirmações mais famosas e que realmente representa em grande parte a sua obra, que é a seguinte frase: não há fatos, só há interpretações. Não há fatos, só há interpretações. Hoje, atendendo a um pedido do Esdras Guedes, eu vou fazer uma série de vídeos, não necessariamente publicados em ordem um após o outro, mas vou gravar uma série de vídeos que vou publicando aos poucos sobre essa questão de será que Nietzsche e os chamados pós-modernos têm realmente alguma coisa a ver com todo esse caos sociopolítico que se instaurou, inclusive com figuras ultra-autoritárias, discursos e práticas super-autoritárias, sustentadas por mentiras e fake news, compradas e alardeadas por uma massa de apoiadores que nos deixam angustiados com o tamanho bizarrice dos seus discursos e o tamanho nível de delírio que seus discursos conseguem atingir, e mesmo assim muitas pessoas acreditam, compram, compartilham, levam ao poder essas figuras bizarras, como as que temos hoje. Mas isso tem alguma coisa a ver, realmente, com Nietzsche e com os chamados pós-modernos? Quando você entra em contato com essa frase do Nietzsche pela primeira vez, é comum que você sinta uma certa revolta, que você pensa, afinal, ora, claro que há fatos, há certas coisas que são interpretações nossas. Uma obra de arte depende da minha interpretação. Eu interpreto um filme de uma maneira, meu vizinho interpreta esse mesmo filme de uma outra maneira. Eu interpreto um quadro de uma maneira e um especialista em obras de arte vai interpretá-lo de outra maneira e até me ajudar a interpretá-lo de uma maneira mais rica e mais interessante. Agora, existem coisas que são fatos. Por exemplo, se eu digo, está 36 graus lá fora, hoje está fazendo 36 graus, a moça do tempo diz, o termômetro diz, isso é um fato, não é uma interpretação. Quando Nietzsche diz que não há fatos, só há interpretações, ele está chamando a atenção unicamente para o seguinte: como é que você tem acesso a isso que você diz que são fatos? Como é que você experimenta tudo isso que você diz que são fatos? Todo o seu acesso à realidade, todo o seu acesso ao mundo, todo o seu acesso a qualquer coisa ou informação é mediado por linguagens, é mediado por sentidos, é mediado por significações, é mediado por técnicas e tecnologias disponíveis num determinado período, é determinado, mediado e atravessado por uma certa herança histórica do contexto sociocultural no qual você vive e do mundo que se construiu em torno do seu contexto sociocultural. Ele é determinado pela sua espécie. A espécie humana tem uma maneira muito específica de ler o mundo, de ver o mundo. Ele é determinado por uma série de forças, de fatores, de circunstâncias, de poderes sociopolíticos, de forças da linguagem, de esquemas e estruturas da linguagem, das significações, dos sentidos, que constroem para você uma determinada leitura, uma determinada visão de qualquer coisa que você considere que seja simplesmente um fato. O exemplo que eu acabei de dar. Está 36 graus lá fora. Isso
significa algo muito específico, em primeiro lugar, para essa espécie. Essa espécie que tem uma certa maneira de sentir e se relacionar com variações de temperatura. E isso tem um significado para essa espécie. 36 graus, quer dizer que está quente lá fora. Isso determina a sua vida e suas escolhas do seu dia de alguma maneira. Tem um significado para você que esteja 36 graus lá fora. O que isso significa para o sapo, para o mosquito, para o gato, para a cobra? Não sei. Mas significa outra coisa. E eles não diriam dessa maneira, que está a 36 graus lá fora. Tirando essa coisa da interpretação da espécie, que já está sempre presente, e o Nietzsche sempre chama atenção para isso, porque ele é o primeiro cara na história, um dos primeiros caras na história da teoria do conhecimento, digamos assim, da filosofia do conhecimento, que pode contar com uma ferramenta que é a teoria da evolução de Darwin. Então, enquanto toda a história do Ocidente, atravessada por filósofos que estão imaginando que a nossa mente é uma máquina especialmente construída para conhecer a realidade tal como ela é, e foi feita assim desde sempre, funciona assim desde sempre, o Nietzsche pode se colocar a questão de uma maneira diferente. Ele pode pensar assim, através de Darwin da evolução. Como foi que essa mente evoluiu a fim de perceber as coisas da maneira como percebe? Como foi que essa mente evoluiu para perceber um mundo de formas, um mundo de cores, um mundo de estabilidades, de fixidez, um mundo numa certa escala, com certas coisas em seus certos lugares, um mundo de coisas? Como é que a mente evoluiu para perceber o mundo dessa maneira? E mais, se a mente evoluiu para perceber o mundo dessa maneira, será que ela estava orientada desde o princípio da sua evolução para o conhecimento da verdade, da realidade tal como ela é, ou ela foi se construindo essa nossa mente, essa própria nossa mente, será que ela não foi evoluindo e se constituindo de uma forma que seja útil para nós nos virarmos no mundo? Que seja útil para nós, por exemplo, sobrevivermos, por exemplo, podermos perseguir certos objetivos e conquistar certas realizações de necessidades e desejos. A nossa visão de mundo, a nossa maneira de ver o mundo, a maneira como essa mente evoluiu para que nós víssemos o mundo de uma determinada maneira, talvez tenha mais a ver com aquilo que é útil para nós enquanto espécie, e em certos sentidos enquanto agrupamentos humanos, comunidades humanas em certos contextos socioculturais específicos, do que uma orientação já desde saída para o conhecimento da verdade, da realidade tal como ela é. Então, de cara, o que quer que nós vejamos da realidade como realidade é uma espécie de interpretação da espécie. Um exemplo simples, você está vendo agora aqui no background, no meu fundo, uma série de cores nesses livros todos. Você está vendo uma certa cor na minha camisa. Mas, de certa forma, as cores não estão lá na realidade, coladas às coisas. Cores são diferenças de oscilação de ondas eletromagnéticas. A gente consegue captar com esse aparelho que a gente tem, com esse aparelho sensorial e neurológico que a gente tem. A gente consegue captar as variações de frequência, de ondulação de ondas eletromagnéticas entre o vermelho e o violeta. Não conseguimos captar abaixo do vermelho, o infravermelho, e além do violeta, o ultravioleta. Embora eles tenham impacto em nossas vidas de várias maneiras. Hoje nós temos até que usar protetor para nos proteger dos raios ultravioleta, que nós não vemos. Esse registro entre o vermelho e o violeta é o que nós chamamos de luz. Mas então vejam que cores, embora a gente veja várias cores, são uma espécie de interpretação do nosso sistema de conhecimento, do nosso aparelho de conhecimento do mundo. De um dado do mundo que não necessariamente significaria cores para todos os seres que pudessem observá-lo. Então tem uma interpretação de cara que é de espécie. Mas, em segundo lugar, essa interpretação envolve várias outras mediações. Ela é construída a partir de várias outras mediações e a partir de uma história muito específica. Quando você diz está 36 graus lá fora, você, sem perceber, sem se dar conta, está assumindo toda uma herança
ocidentalizada que se construiu a partir da modernidade com uma certa visão científica de mundo que trata certos dados, certos fenômenos da nossa relação com certos fenômenos do mundo como coisas mensuráveis objetivamente de acordo com um determinado registro científico. Como é que será que outros povos que não passaram por esse processo de ocidentalização e de cientifização da natureza, da realidade, se refeririam a esse clima? Talvez eles não dissessem está a 36 graus, talvez eles dissessem outra coisa. Talvez dissessem está um bom dia para não sair para caçar, ou está um bom dia para ir tomar banho de rio. Uma outra maneira de dizer está a 36 graus lá fora, que depende de toda uma outra interpretação de mundo. Pode querer dizer o Deus Sol está mais próximo de nós nessa época do ano. Para outros povos, são significações, regimes de significações diferentes que atravessam qualquer dado, por mais que você o considere totalmente objetivo. A gente tende a pensar assim, raciocinar dessa forma, que acaba ficando preso a uma distinção muito tradicional entre justamente o que é um fato e o que é uma interpretação. E a gente tende a atribuir um valor muito maior ao que seria um fato e um valor menor ao que seria interpretação. O que Nietzsche está tentando fazer é desconstruir na nossa cabeça binária e excludente essa oposição binária e excludente, dizendo, olha, você só tem acesso ao que quer que você chame de fato através de uma interpretação que é toda atravessada por diversas circunstâncias, diversos fatores, diversos interesses. Quem te passou essa informação? Por que te passou essa informação? Em que contexto sociocultural e sociopolítico essa informação te foi passada? Quem financiou as notícias que foram lançadas sobre essa tal informação que você chama de fato? É isso, não há uma separação, não há como fazer uma separação entre o fato e a interpretação, o que não te habilita a simplesmente descartar o que foi noticiado como uma mera interpretação que então não é um fato e que então pode ser contrariada com uma interpretação que você tirou do nada. Se está 36 graus lá fora, se a moça do tempo no jornal falou, se o termômetro lá fora está me mostrando, se a minha sensação térmica está compatível com esses 36 graus, eu posso dizer, ah não, se é só uma interpretação, então está 12 graus lá fora. Veja, tudo bem, é uma interpretação que você está colocando em jogo, mas que não tem apoio nenhum das circunstâncias em volta. Você não pode confundir o fato de ver o mundo, né, como de ver as notícias, de ver as afirmações que se faz sobre o mundo como interpretações, não pode confundir isso com a ideia de que se é uma interpretação vale menos do que o fato e pode ser contrariado com qualquer interpretação que eu coloque em jogo agora a partir do nada. O fato de ser uma interpretação é justamente para nos chamar a atenção para tudo que há de construído, né? Para tudo que há em torno, construindo aquela interpretação daquela maneira. É isso. Há uma confusão muito grande em torno dessa frase do Nietzsche entre duas coisas muito distintas. Uma coisa é só haver interpretações, nesse sentido que eu acabei de explicar. Mesmo aquilo que você considera um fato, mesmo aquilo que te é passado como um fato, está imerso, envolto em várias circunstâncias que constroem aquela notícia de uma determinada maneira, que constroem aquela afirmação de uma determinada maneira, que a torna interpretativa, sempre interpretativa e nunca puramente factual. Você não tem um acesso puro aos fatos. A gente está chamando a atenção para isso. Não há acesso puro aos fatos. Há um acesso mediado por um certo aparelho de conhecimento que passou por um processo de evolução para ser útil a essa espécie. Ponto 1. Há uma série de interesses sociais, políticos, históricos em jogo. Há toda uma imagem de mundo historicamente construída como moldura, como tela, como pano de fundo, para qualquer acesso que a gente tenha a tudo aquilo que a gente chama de fato. E o desconhecimento completo em relação a todas essas circunstâncias tornam nossa lida com a realidade ingênua. O que Nietzsche gostaria de sacudir a gente para a gente ver é assim, tenhamos uma relação menos ingênua com a realidade.
Vamos tentar entender pelo menos algumas das circunstâncias que estão em jogo quando nós julgamos ter acesso a fatos puros. Porque se a gente acha que está tendo acesso a fatos puros, sem nada de interpretação no meio, a gente está tendo uma lida ingênua com a realidade. Mas como eu dizia, uma confusão muito grande que há e que está na base dessa acusação a Nietzsche pelo que acabou se gerando agora, né, desse combate a certos conhecimentos científicos estabelecidos a partir de opinião, negação de fatos históricos como se eles não tivessem acontecido, pelo fato deles serem apenas uma interpretação. Nietzsche realmente disse: não há fatos, só há interpretações. Mas tem uma coisa que a gente parece que atribui a ele que ele jamais teria dito, que é a ideia de que toda interpretação se equivale, que toda interpretação é tão boa quanto qualquer outra para resolver qualquer problema, explicar qualquer situação e dar conta de qualquer realidade. De maneira nenhuma. Nietzsche é aquele cara que chama a gente o tempo todo para colocar em questão o valor dos valores, colocar em questão o valor das perspectivas, colocar em questão o valor das interpretações. Como é que a gente mede o valor das interpretações? Ora, quanto mais ela consegue dar conta de incluir elementos diversos, circunstâncias diversas que o mundo nos apresenta, melhor deve ser essa interpretação. Quanto mais ela dá conta de incluir aquilo que se sabe sobre determinados assuntos, melhor ela tende a ser. Então veja, a Terra plana é uma interpretação, mas ela de maneira nenhuma é tão boa quanto a interpretação que conta com toda uma história de pesquisa por várias pessoas diferentes, por vários métodos diferentes, que tem baita sucesso na previsão da posição dos astros, que tem um baita sucesso na produção de tecnologia eficiente, inclusive para colocar satélites em órbita de uma Terra que é esférica e gira em torno do Sol. E esses satélites melhoram muito a qualidade das nossas telecomunicações, a ponto da gente poder pegar um celular, usar a internet para dizer a Terra é plana. Então, essa interpretação de mundo, que diz que a Terra é esférica e gira em torno do Sol, ela tem muito mais evidências a seu favor. Ela tem muito mais elementos a seu favor, inclusive imagens, inclusive vídeos, inclusive sucesso na previsão, nas medições e previsões das posições dos astros, inclusive sucesso tecnológico, de produção tecnológica para resolver problemas reais humanos. Então não é que por serem interpretações elas se equivalem. Existem interpretações que funcionam muito melhor e têm muito mais elementos a seu favor. Agora, o que Nietzsche pretende com essa frase, com esse chamado ao pensamento, é que a gente abandone uma lida ingênua com a realidade. E passe a ter uma lida um pouco mais desconfiada, um pouco mais com suspeição de certas coisas que nos são passadas como se fossem simples, puros fatos. Vejam, por exemplo, a diferença dessas manchetes, dessas notícias. Em uma aparece: jovens de classe média são presos com 300 quilos de maconha. Na outra aparece: traficante é preso com 10 quilos de blá blá blá. Vejam, parece não haver nenhuma diferença, só um fato: pessoas foram presas com drogas, ponto. Mas a maneira como você tem acesso a essa realidade, ela é toda mediada por interesses, por construções históricas, por preconceitos socioculturais estabelecidos, que se você não prestar atenção, passa batido para você. Jovens de classe média é uma maneira de descrever pessoas com as quais a gente se identifica, né? Porque elas trazem, né, nessa descrição algo de juventude, algo de humanidade, uma humanização dessas pessoas, né? Jovens de classe média. Por outro lado, traficante já reforça o estereótipo preconceituoso de que traficante, bandido, é aquela pessoa pobre que mora na favela. Agora vejam, será que essa pessoa, será que ela tem condição de trazer todas as armas que ela mobiliza? Será que ela tem condição de cultivar, de montar assim, artesanalmente todas as armas de que ela dispõe? Armas de qualidade absurda, de exércitos internacionais? Será que ela tem condições
de produzir artesanalmente toda a quantidade de droga que ela movimenta. Então, assim, esse mercado e essa área do tráfico de drogas passa por muitos outros traficantes que jamais são noticiados como traficantes, ainda que eles estejam no serviço mesmo de rua, de venda de droga. Se eles forem de classe média, eles são jovens de classe média. Se eles estiverem no alto escalão do tráfico de drogas, são empresários envolvidos com o tráfico de drogas, políticos envolvidos com o tráfico de drogas. Traficante é aquela imagem que já se tem na cabeça e a mídia faz questão de reforçar, da pessoa pobre, em geral negra, da favela, que está com uma arma na mão. É um estereótipo sociocultural, isso é um preconceito sociocultural. Agora vejam essa notícia, por exemplo, dessa semana. Teste de vacina para Covid funciona e Pfizer pode fabricar 1 bilhão de doses. É um fato. Você vai contrariar esse fato? Você vai dizer assim, então é mentira. Não foi produzida não. Não vai produzir 1 bilhão de doses não. É um fato. Aí você abre a notícia e você se depara com o seguinte dado. O teste foi feito com apenas 49 voluntários. Isso já é estranho. Muito pouco. 49 pessoas dão base para produzir 1 bilhão de doses de uma vacina que foi testada só com 49 pessoas. Aí você vai continuar desdobrando, né, como é que se construiu essa interpretação que te foi passada como se fosse um fato. E aí você descobre que a dona atual da Exame é o banco BTG Pactual, que comprou a revista Exame. E aí você descobre que quem fundou o banco BTG Pactual foi o senhor Paulo Guedes, atual ministro da Economia, ligado a esse nosso governo, que tem um interesse, parece ter um interesse por alguma razão, de passar uma imagem de que está tudo bem, que está tudo funcionando, de que a doença não é tão grave, de que já temos remédios, de que as pessoas podem sair às ruas, de que as pessoas podem voltar ao trabalho para continuar movendo a economia e o mercado, que certamente valem muito mais do que qualquer outra coisa. Percebem como pode ser sutil essa nossa lida com a realidade? E se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba sendo engolido por uma lida ingênua com simples fatos, como se fossem simples fatos, fatos neutros, sem nos dar conta de que eles estão sempre imersos, embebidos em uma certa interpretação de mundo, com certos interesses, com certas circunstâncias, com certas tecnologias, com certas histórias de construção de visões de mundo, com certos preconceitos. É importante essa lida crítica com a realidade. É isso, é para isso que a frase de Nietzsche nos chama a atenção. Agora, é claro que a ideia é você tratar toda e qualquer informação que você receba com essa mesma criteriosidade, né? Com essa mesma atenção, com essa mesma suspeição moderada de saber de onde veio, quem te passou, com que interesse, será que faz sentido, até que ponto faz sentido. Não adianta você desconfiar inteiramente das mídias tradicionais, dizer que elas só te enganam, só te contam mentiras, e aí receber no WhatsApp a imagem com um textinho de uma mamadeira e achar que aquilo é uma maior da realidade, que realmente vão implantar esse sistema na rede de ensino municipal, ou receber qualquer tirinha, qualquer memezinho, qualquer coisinha no WhatsApp da família e achar que aquilo ali é uma realidade. Você tem que parar para pensar, isso faz sim algum sentido dentro de todas as informações que eu tenho sobre o mundo, que eu posso buscar sobre o mundo, isso faz sentido? Tem alguma razão para eu acreditar nisso? Tem alguma razão para isso se sustentar? Se não, descarte. E convenhamos que não faz o menor sentido usar essa frase, essa experiência de pensamento que Nietzsche propõe para, por exemplo, produzir negacionismo histórico. Quando você diz assim, mas o Holocausto, hoje tem gente que nega, né, que o Holocausto existiu. Você não vai dizer assim, mas o Holocausto, que existiu o Holocausto, então é só uma interpretação. Logo eu posso combatê-lo com qualquer outra interpretação, e elas se equivalem. Aquele erro muito fundamental que eu falei, que jamais estaria presente em Nietzsche. Qual a diferença de dizer, existe o Holocausto, isso é uma interpretação, e não existe o Holocausto, isso é uma interpretação? Então se equivale. Qual é a diferença entre as duas? Gente, em favor da interpretação que diz que existiu o Holocausto, há imagens, há vídeos, há
pesquisadores do mundo inteiro levantando todo tipo de fontes, escrevendo livros e obras mais diversas, seja na forma de texto, seja na forma de documentário, que dão suporte, né, que tornam muito mais robusta e muito mais útil e muito mais eficaz a hipótese, a interpretação que diz que sim, existiu o Holocausto. E até alguns consensos em relação ao significado desse movimento que foi colocado em prática, em marcha, pelos nazistas e seus ideais nazistas e seus preconceitos nazistas e tudo mais. Então não basta você dizer, não existiu tal coisa na história. Você vai negar todas as circunstâncias que dão suporte a uma interpretação, tornando ela muito mais eficaz do que uma que vai simplesmente dizer, mas não existiu. Outra medida boa para você sacar se uma interpretação é muito furada é assim, se você tem que recorrer repetidamente a teorias da conspiração. As pessoas gostam muito de teorias da conspiração justamente porque elas dão a elas uma sensação de certeza, de saber a verdade absoluta sobre o mundo, de saber quais são os fatos verdadeiros. Isso dá para elas uma sensação de ordem em meio a um mundo caótico de várias interpretações possíveis. Mas enfim, se você tem que apelar para teorias da conspiração, provavelmente a sua interpretação não é muito boa. Então a Terra é plana e tem um domo em redor da Terra, mas ninguém nunca viu esse domo, ninguém nunca encostou nesse domo, mesmo com todos os aviões e navios circulando pelo mundo inteiro, porque a NASA e há uma conspiração global de entidades internacionais para que ninguém nunca veja o domo. É muito fraco, é muito ruim. Agora vejam que interessante, que justamente isso que a gente costuma achar de mais problemático hoje em dia, que são esses governantes ultra-autoritários que negam fatos científicos, que negam a interpretação científica de mundo o tempo todo, que falam uma coisa aqui agora e outra ali em outro momento, e todos os seus apoiadores e toda essa circulação absurda de fake news. Quando a gente liga isso ao Nietzsche, a ideia de que não há fatos, só há interpretações, parece que a gente está meio equivocado. Que se a gente acolhe a frase do Nietzsche, se houvesse um acolhimento geral da frase do Nietzsche, as pessoas estariam muito mais dispostas a pensar que a sua visão de mundo é apenas uma interpretação. E enquanto uma interpretação está aberta, né, à correção, à transformação, à inclusão de novos dados que torne ela melhor ou pior. Está aberta ao melhoramento, né? Deixa eu aprimorar aqui a minha visão de mundo, que ela está com vários elementos muito furados, que está chegando de informação nova para a construção dessa interpretação. É assim que se lida com uma interpretação. Já é de uma maneira muito diferente que se costuma lidar com aquelas visões que a gente considera que são absolutamente verdadeiras, com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças mais fundamentais, que a gente acredita que é uma verdade absoluta, que é justamente o que Nietzsche está combatendo. Nietzsche está dizendo, sai dessa lida ingênua com a realidade, achando que existem fatos absolutos, verdades eternas, verdades absolutas, e vai entender como se construíram as interpretações. Vai entender cada visão como interpretação e vai fazer o difícil trabalho de destrinchar como se construíram as grandes interpretações e todas as interpretações que estão em jogo sobre determinados assuntos, e vai fazer o dificílimo exercício de avaliar quais são as interpretações mais interessantes, mais eficazes, melhores em certos contextos para você e para o mundo. Vai fazer esse exercício. Então prestem atenção. Vejam que não é por acreditar que tudo é uma interpretação e principalmente que a sua própria visão de mundo é apenas uma interpretação que as pessoas estão negando evidências históricas, fatos históricos, eventos históricos, que as pessoas estão negando conhecimentos científicos bem estabelecidos. Não é porque elas acham que tudo é uma interpretação e que a própria visão de mundo delas é uma interpretação. É pelo contrário. É porque elas acham que estão de posse da verdade absoluta. É porque elas acham que estão na posse dos fatos absolutos. Porque elas acreditam em verdades e fatos absolutos que são muito importantes para elas, para a própria noção de quem elas são e quem elas devem ser e quem elas querem ser. E uma sensação de segurança, paz e estabilidade que te traz quando você acredita de verdade que tem a verdade absoluta e os fatos absolutos ao seu lado. É em nome dos fatos e da verdade absoluta que as pessoas estão negando toda e qualquer evidência
que possa desestabilizar essa crença na verdade absoluta, em fatos absolutos. É em nome da verdade absoluta e dos fatos absolutos que as pessoas estão negando, rejeitando qualquer evidência que possa contrariar, que possa abalar essa fé que elas têm em verdades absolutas. Então, me parece que esse movimento de negar diversas evidências disponíveis em nome da manutenção, de se manter aferrado e aferrolhado a uma verdade absoluta, parece estar justamente na contramão do caminho que Nietzsche propõe, que é: abandone essa lida ingênua com a realidade e com a ideia de que há verdades absolutas e fatos puros. Trate tudo como interpretação, inclusive e principalmente a sua própria visão de mundo como uma interpretação que é preciso estar sempre atento e examinar de onde veio essa minha visão de mundo, como se construiu essa minha visão de mundo, quais são os interesses em jogo, as instituições que me passaram essa determinada visão de mundo, como se construiu essa visão de mundo e como se pode torná-la melhor, né? Como se pode corrigir essa visão de mundo. Ela dá conta de explicar, de entender, de incluir todas as informações que eu tenho sobre os mais diversos campos do conhecimento, sobre as mais diversas áreas da vida e da existência humana. Se não é como incluir, como torná-la melhor, mais inclusiva, mais capaz de lidar com as situações do dia a dia. É isso. Não se trata de ter verdades absolutas e estar disposto a negar tudo que contraria aquelas verdades absolutas. Parece que Nietzsche está justamente na contramão desse nosso movimento de negação de interpretações históricas e científicas em nome de verdades absolutas nas quais se acredita. Tudo isso e muito mais nos próximos vídeos que vão girar em torno desse assunto, e a coisa vai ficando cada vez mais clara com o tempo.